Para mim vai ser um desafio porque eu preparei uma palavra para falar sobre paternidade e à medida que as pessoas foram falando, eu fui riscando as coisas que já tinha sido falado e acabou a minha mensagem. E aí o Haroldo falou, vai ficar redundante você falar isso. Então eu corri e preparei algo para a gente entrar um pouco mais no assunto do pastoreio eficaz. E eu estava até preparado para falar talvez em meia hora, mas agora eu vou respirar, porque eu ia falar igual um locutor de rádio, né? Daqueles que fazem locução de futebol, mas agora eu vou respirar e quem sabe a gente pode entrar em alguns aspectos bem práticos do pastoreio. Bom, deixa eu começar falando para você a respeito daquilo que eu acredito, tá? Eu vou pedir para um dos meninos me arrumarem um pouco de água, que vai secar a garganta pela secura e pelo nervosismo, né? Eu acredito que a igreja tem grandes necessidades do funcionamento do pastoral. Eu sei que muitos de nós não vivenciamos isso, não fomos introduzidos no ofício pastoral, tendo uma figura pastoral do nosso lado, nos ensinando como deve ser um aconselhamento, como que a gente trata com a igreja. E quando eu falo do ofício pastoral, eu estou falando sobre Efésios 4:11, o pastor de ofício, aquele que cuida da igreja. Tá? É importante a gente ter uma definição clara da diferença do funcionamento do ofício pastoral e daquele pastor que no Brasil nós chamamos o pastor da igreja, que pode ser um profeta, pode ser um evangelista, pode ser um mestre, pode ser alguém que tem essa graça pastoral, pode ser alguém que tem uma graça apostólica, mas que nós comumente chamamos de presbítero, ok? Ou supervisor. Então, eu acredito que de uma certa forma, todos nós, como igreja, temos o chamado a pastorear, a cuidar uns dos outros. Assim como os demais dons de Efésios 4:11 é a responsabilidade de toda a igreja. Eu acredito que esses dons, eles precisam ser exercidos no sentido de execução desse dom. O pastor pastoreia pessoas, o profeta, ele profetiza, o evangelista evangeliza. Mas ele também precisa ser exercido quando cada um desses dons desperta o corpo de Cristo para o funcionamento no dom. E é isso que fala o versículo 12 do capítulo 4 de Efésios, que esses dons existem para o aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu fiz uma breve reflexão e eu ia usar um único versículo para falar sobre isso, mas eu vou ter liberdade de usar mais alguns. Mas se você puder abrir comigo no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 28, diz assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Vamos orar? Pai, nós pedimos o teu Espírito, trazendo sabedoria e revelação a nós nessa tarde, nesse lugar, Pai. Pedimos a inspiração do teu Espírito, a visitação do teu Espírito, a conversão do nosso coração à tua palavra, Pai. Inclina o nosso coração à tua palavra. Permita, Senhor, ver as Escrituras de uma forma como não vimos. Permita-nos experimentar de uma revelação que ainda não tocamos, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem fala a respeito de uma despedida de Paulo. Paulo, ele convidou os presbíteros da igreja de Éfeso e ele está fazendo algumas recomendações. Então, nessa passagem, nós vamos ver pelo menos 3 pontos básicos. Tem vários pontos, mas eu quero me ater a esses 3 pontos. O primeiro ponto fala a respeito da nossa primeira responsabilidade no ministério pastoral. E eu sei que isso já foi falado várias vezes, mas eu quero repetir de forma bem breve. A nossa primeira responsabilidade é cuidar de nós mesmos. O pastor é a própria amostra do seu serviço. O nosso conhecimento, as nossas técnicas, os nossos aconselhamentos pastorais, eles só ganham autoridade
quando esses aconselhamentos, em primeiro lugar, foram aplicados na nossa própria vida. Então, o serviço pastoral é como se fosse um cientista que está buscando um entendimento a respeito de algo, e quando ele descobre, antes dele aplicar, antes dele experimentar em outro, ele aplica em si mesmo. Porque essa palavra, essa aplicação do aconselhamento pastoral, ela ganha autoridade quando aquilo que nós ensinamos é aquilo que nós estamos vivendo, experimentando. Os irmãos da África do Sul, quando estiveram por aqui, por várias vezes eles repetiram que a liderança, ela é pelo exemplo. Então, não adianta eu querer exigir que os meus filhos, e eu falo agora de filhos naturais, eles não tomem refrigerante, se na hora do almoço, quando eu sento com eles, eu digo, vocês não podem tomar, mas eu estou tomando. Eu não posso exigir que eles comam de um legume, de uma verdura, se ao montar o meu prato, eles não estão vendo eu consumir aquilo. O ministério pastoral, ele precisa acontecer pelo próprio exemplo do pastor. Então, se você deseja olhar para a sua igreja e ver um crescimento em devoção, em santidade, em generosidade financeira, em quebrantamento, isso precisa começar a partir da sua vida. Nós temos uma tendência de enxergar os problemas da nossa igreja e querer encontrar respostas para esse problema por meio de filosofar, escrever estudos. E desde que eu tenho ouvido isso dos irmãos, quando a gente percebe uma queda financeira nas contribuições da nossa comunidade, a primeira coisa que a gente checa é um ao outro. Eu, Ângelo e Arlindo. Nós pastoreamos o coração um do outro. Inclusive, eu quero testemunhar a respeito da nossa relação aqui. Quando nós olhamos um para o outro, quando nós tocamos na vida um do outro, quando algo na nossa vida é transformada, nós vemos na igreja isso acontecendo. Um tempo atrás eu estava enfrentando uma dificuldade com o Ângelo e o Arlindo e eu não estava encontrando coragem para falar com eles. Eu não estava encontrando coragem porque eu justificava na minha cabeça que era bobagem minha. E exortado pela minha esposa, ela disse assim, se você não der um jeito nisso agora, eu vou dar. E aí na hora que a masculinidade do homem é desafiada, não, pode deixar que eu mesmo faço isso. E eu chamei os meninos e eu abri o meu coração para eles. E eu falei dos meus medos, das minhas desconfianças. E foi uma cura sobrenatural para a minha vida, eles oraram por mim, eu chorei igual uma criança. Mas o que aconteceu depois foi interessante, porque eu ouvi testemunhos e mais testemunhos de irmãos da igreja, daquela semana para frente, dizendo, nossa, eu estou sentindo algo diferente entre nós, eu estava com um problema com a irmã fulana de tal, e esses dias eu fui na casa dela, eu fiz um pão, eu levei um pão para ela e eu resolvi as pendências que eu tinha com ela. E parece que isso vai acontecendo como uma cadeia, sabe? A cura que veio sobre nós, no nosso relacionamento, ele começou a tocar a comunidade inteira. E isso é fundamental. Se a palavra, o evangelho, ele não cortar a minha vida, se eu não alcancei uma maior revelação de Jesus, se eu não toquei num lugar onde eu desejo que as pessoas toquem, eu não posso conduzir essas pessoas até esse lugar. Então, o primeiro ponto é, nossa primeira responsabilidade é o cuidado conosco, ok? Vamos então ao segundo ponto. Aliás, eu não vou para o segundo ponto não. Já que eu tenho tempo, eu vou abrir rapidinho em 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 4, o versículo 16, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, olha que interessante. Paulo está falando a respeito do cuidado, no primeiro ponto ele fala a respeito do cuidado consigo mesmo, e agora ele dá uma nova ênfase, ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Então observe, irmãos. Existe um entendimento de que o serviço pastoral é um serviço prático.
Eu só preciso estar lá perto das pessoas, e isso é verdade. Não tem nenhuma mentira nisso. Agora, o engano é acreditar que porque o serviço pastoral é um serviço prático, basta eu estar perto das pessoas e ter algumas palavras de consolo, de exortação, e meu serviço vai funcionar da maneira perfeita. Não tem como o serviço pastoral ser eficiente, ser eficaz, se a ferramenta utilizada para o pastoreio das pessoas não for a palavra de Deus. Então, é fundamental o cuidado pessoal, mas eu não posso, de nenhuma maneira, desassociar do cuidado pessoal o cuidado que eu tenho com as Escrituras. Eu poderia citar vários exemplos para vocês, mas eu estou falando para muitos líderes e eu vou partir do ponto de que vocês conhecem essas passagens. Então, parece que Paulo está dando uma garantia nesse versículo. Ele diz: se você fizer isso, você vai ser salvo, e aqueles que te ouvem serão salvos também. Amém? Então, é fundamental que o pastor maneje bem a palavra de Deus. Abnério falou a respeito desse versículo, detalhes por detalhes. O segundo ponto que eu queria chamar a sua atenção, voltando para o livro de Atos agora, no capítulo 20, naquele mesmo versículo, o que salta aos meus olhos quando eu leio essa passagem, e está todo grifado aqui, ele fala: tende cuidado convosco e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, observe, o rebanho existe e não é para o meu deleite. Provavelmente, Paulo conheceu os escritos de Ezequiel. Ele lembrou da passagem de Ezequiel 34, que o irmão utilizou bastante aqui também. E Deus fala contra os pastores de Israel, porque ele estava utilizando do leite, da carne, da lã das ovelhas, mas ele não estava cuidando delas. Então entenda, a nossa vida é para o cuidado do rebanho, e não o cuidado do rebanho é para o nosso deleite. E observe uma coisa, nós estávamos numa conferência uns meses atrás, e eu vi um irmão falando algo muito forte. Ele disse: de alguma forma, todos nós que aspiramos o ministério temos algo mal resolvido na nossa alma. E ele disse: calma, isso não é exatamente um problema, nós precisamos resolver isso. Mas acontece que pessoas, às vezes, utilizam-se da igreja para encontrar uma afirmação, uma aceitação na sua vida. Quando eu falo a respeito de usurpar o rebanho, eu não estou falando simplesmente daquele tipo de mercenário que rouba o dinheiro da igreja. Porque esse nós já endemonizamos há muito tempo e a gente está de olhos bem abertos. Mas às vezes nós não conseguimos ver o nosso próprio coração partindo para o cuidado com a igreja com uma motivação de ser aceito, de ser afirmado, de dizer: olha para mim, olha só quem eu me tornei. Essa tentação, ela vai circundar os nossos pensamentos, ela vai tentar nos pegar. Nós somos tentados todas as vezes, mas nós precisamos lembrar de algo. Nós fomos chamados como amigos do noivo. E o nosso papel é preparar a noiva. Ainda que a noiva comece a ficar bonita e atraente aos meus olhos, eu preciso ter o meu coração guardado. E eu acho que eu posso fazer uma emenda ao ponto aqui. É por isso que é tão importante, é por isso que a gente tanto frisa a questão do governo da igreja ser plural. Porque quando eu começo a ser tentado por isso, eu tenho lideranças ao meu lado
que eu posso compartilhar das minhas tentações, mas eu tenho uma liderança ao meu lado que está me olhando e pode me pastorear. Isso protege a igreja, isso me protege, sabe? Uma cultura de prestação de contas, de cuidado mútuo. Então, isso é fundamental, irmãos. É necessário que, para nossa posição como governo sobre a igreja, adotemos uma postura de prestação de contas. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala: se nós andarmos na luz, como Cristo está na luz, nós temos comunhão com Ele. E nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Pastor sofre tentação. E aí eu vou aproveitar para entrar em alguns pontos que eu não toquei. Mas sempre que eu falo a respeito disso, eu percebo que existe uma graça sobre isso, que Deus quer derramar sobre a igreja. Existe um engano na mente do pastor, de que ele é alguém blindado, de que ele pode todas as coisas, de que não tem nada na igreja que vai tentar a ele. E isso é a porta de uma grande queda. Homens de Deus têm caído, seja em adultério, seja se envolvendo com finanças que não são suas, por falta de prestação de conta, por falta de ter colegas do seu lado para ajudar ele na sua caminhada cristã, na sua caminhada de fé, no desenvolvimento do seu ministério. Então, se você pastoreia uma igreja, se você é o pastor sênior de uma igreja, se você não tem um presbitério, calma. Trabalhe com afinco para levantar esse presbitério para te ajudar. Eu vou usar esse texto no finalzinho da mensagem, mas 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, fala a respeito de procurar homens fiéis, que vão multiplicar ou que vão discipular, sabe? Nós precisamos desses homens fiéis ao nosso lado. A minha igreja não tem essas pessoas. Então, essas pessoas não nascem prontas. Essas pessoas precisam ser estimuladas à liderança. É importante que a igreja se estruture para aquilo que ela espera receber de Deus. Eu tenho conversado isso muito com irmãos, influenciado principalmente por uma literatura que eu estou lendo, inclusive eu estou devendo de dar a do Haroldo. Acabei de lembrar que eu comprei 2, eu estou com o seu para te entregar já tem uns 3 meses só. O livro chama-se Compra-se Cadeiras, do Sidney Costa, e ele fala do testemunho de como ele teve um grande crescimento na igreja, e ele preparou a liderança para o futuro. Ele levantava líderes hoje para uma necessidade que provavelmente ele só teria há 2 anos. Ele tinha uma quantidade de cadeira no salão da igreja muito superior à sua necessidade, porque ele queria gerar nos irmãos da igreja um senso de que está faltando gente aqui, e ele queria gerar naqueles que visitavam a igreja um senso de dizer, tem lugar para mim. Ele diz que se você chegar para visitar uma igreja aonde não tem lugar para sentar, a pessoa tem um sentimento de que ali não tem espaço para ela. E é interessante, né? Então, irmãos, fundamental essas coisas. O terceiro ponto que eu quero enfatizar ainda nessa passagem fala a respeito de quem é o dono da igreja. Ok? Diz assim: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então, é um grande privilégio nós participarmos da edificação da igreja. É uma construção milenar, gloriosa, poderosa. E Deus olha para um homem pecador, Ele o redime, Ele o transforma e Ele o coloca na participação dessa construção. Isso é uma alegria, isso é uma honra. Mas como amigo do noivo, eu preciso estar vigilante para não tocar nessa igreja, nessa noiva. Eu preciso estar vigilante para não usurpar a noiva.
Eu não sou muito velho, sou meio jovem, e eu me recordo disso. Vocês já devem ter vivenciado isso. Um amigo está interessado numa moça, e ele chega com você e diz assim: estou interessado nela, mas eu estou com vergonha, vai lá. Fala com ela para mim. Não dá muito certo. Não dá muito certo essa ideia. E nós, como amigos do noivo, precisamos nos policiar para não tocar naquilo que não é nosso. Na Constituição Federal, no artigo 168, está escrito um crime, chama-se apropriação indébita. Sabe o que é isso? É quando alguém se apodera de alguma coisa alheia sem a autorização do dono. Deus não divide a sua glória e Deus não divide a sua noiva. Nós precisamos cuidar para não ir além daquilo que Ele nos permitiu. E por isso é tão importante o pastor conhecer as Escrituras, entender qual é o fundamento do seu próprio papel, entender até aonde ele pode ir, aonde é a linha limite, aonde, se ele ultrapassar, ele vai estar indo contra a vontade de Deus. A igreja é do Senhor. Uma cultura paternalista que toma a igreja para si, que controla a igreja, ou até aqueles que são omissos à igreja, é uma característica de pessoas que não entenderam que a igreja é de Deus. Se eu entregar algo a você, você precisa ter um zelo muito maior do que se aquilo fosse seu. O Haroldo, por várias vezes, ele fala que carro a gente não deve emprestar. Mas ainda assim, de vez em quando a gente desobedece, né? E às vezes a gente até pega emprestado. Eu garanto uma coisa para você: a forma como eu dirijo o meu carro não vai ser a forma como eu dirijo o seu, se você me emprestar. Porque o meu carro, qualquer dano que eu gerar nele, ainda que seja um dano que vai vir a longo prazo, uma simples batida num buraco, numa lombada, ela é de total responsabilidade minha. Vai ser eu que vou ter que arcar com as consequências desse dano. Mas se eu estou dirigindo o seu automóvel, você pode ter convicção de que eu vou reduzir em alguns % a velocidade que eu ando, eu vou passar muito mais devagar numa lombada, porque eu preciso zelar por aquilo que é seu e você confiou a mim. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, supremacia e soberania, colocou em nós a responsabilidade de zelar pela sua igreja. E nós não devemos cuidar de qualquer jeito. Assim como eu não devo me apropriar da igreja, eu não devo ser omisso à igreja. Eu preciso responder por ela. Eu vou responder por ela diante do Senhor naquele dia. Então, é importante o nosso cuidado com a igreja. Eu não quero generalizar, mas eu quero falar de uma inclinação que eu percebi na minha própria vida. Pessoas que têm o ofício pastoral, elas sofrem a tentação de amar mais a igreja do que o próprio Senhor Jesus. Faz sentido para algum de vocês isso que eu estou falando? Eu amo tanto a igreja, eu tenho tanto zelo pela igreja, que parece que, se for preciso, eu brigo com Deus por causa da igreja. E isso é um engano, irmãos. Nós devemos ser tomados por esse zelo. O zelo que Deus tem pela sua igreja deve ser incorporado por nós. Mas é um perigo, irmãos. Se o meu coração não for forte em devoção a Deus, o meu ofício pode se tornar um tanto quanto humanista, sabe? Pode absorver características salvadoras
e ele pode começar a se tornar relativista. Você quer tanto ver uma pessoa crescer no Senhor, que existem coisas que Deus deixou claro nas Escrituras que não deve ser feito daquela forma, mas você diz, não, vamos continuando, no fim vai dar certo. Se Deus colocou um limite, eu não tenho autoridade de ultrapassar esses limites. Se Deus falou que é A, é A. E passar disso é amar mais a pessoa do que o próprio Jesus ama ela. Quando eu começo a relativizar a fé, quando eu começo a liberar coisas que a Bíblia deixa claro a mim que não devem ser liberadas, o falso entendimento é de que fazendo dessa forma eu vou ganhar as pessoas. Mas na verdade eu estou perdendo essas pessoas. Eu estou afastando essas pessoas de Jesus. Ah, mas eu tenho muito medo de confrontar. Eu não conheço pessoas que têm como hobby confrontar. Nossa, hoje eu não estou fazendo nada, eu vou procurar alguém para confrontar. Apesar de que quando a gente falou muito de Mateus 18, ali por Montemor, teve casa de irmãos que tinha fila, você tinha que pegar a senha para chegar, para confrontar o irmão. Mas, confrontar não é uma tarefa confortável. Porque quando eu vou confrontar, eu não estou deixando o outro vulnerável, eu estou me colocando numa condição de vulnerabilidade. Porque se você confronta alguém de maneira bíblica, como Mateus 18 ensina, e a proposta dele é ganhar o irmão, você não vai chegar e julgar o irmão, você vai chegar e confrontar. Como seria um confronto? Eu vou chegar e vou dizer, irmão, você fez isso e isso e isso, e o sentimento que eu tenho é esse. Você infringiu, faltou amor a Deus, faltou amor aos irmãos quando você teve tal prática. Eu não estou chegando dizendo, você é um carnal, você vive pecando e olha aquilo que você fez e aquilo outro. Mas quando eu confronto de maneira bíblica, eu me torno vulnerável à pessoa. Por isso, confrontar nunca vai ser algo gostoso, nunca vai ser algo prazeroso. Mas o confronto gera saúde na igreja. E uma igreja que não tem disciplina, ela está fadada ao fracasso. Então entenda, a forma correta de exercer cuidado com a igreja não tem a ver com buscar simplesmente amor pela igreja. Eu preciso, em primeiro lugar, buscar amor e paixão por Jesus. Porque eu amo Jesus, eu vou cuidar da sua igreja com todo o zelo. Mas é um triângulo, sabe? É uma ligação que começa entre eu e ele. E por consequência afeta a igreja. Se o meu amor pela igreja é maior do que o meu amor por Jesus, essa igreja não vai ter saúde. Eu não vou ter saúde. Porque isso é uma idolatria, irmãos. E o que eu mais vejo são pessoas que idolatram as suas comunidades. Ame a sua igreja. Só lembre de usar os termos corretos. Ela não é sua. Ela é do Senhor. Amém? Então, o ministério pastoral saudável, ele equilibra pelo menos 3 pontos interessantes. Ele é estruturado sobre 3 plataformas. Chama-se coração, mente e mãos. E se você está anotando e quiser um manual sobre o pastoreio, é o título de um livro. Eu não utilizei ele para preparar, porque eu não estava aqui, mas ele não estava aqui comigo, mas eu lembrei de algumas coisas. Ele é um curso, ele é dessa grossura e ele é um curso sobre pastoreio. Uns anos atrás, eu, Arlindo e Ângelo estudamos esse livro para pensar uma escola de pastores que a gente fez em Montemor. Então,
coração fala a respeito do desenvolvimento espiritual desse líder, desse pastor. Tem a ver com as disciplinas espirituais, oração, jejum, adoração. Então, está ligado com os frutos do Espírito Santo aplicado na vida desse pastor, ou buscado para ele. Tem a ver com a vida interior. E o coração do pastor deve ser nutrido, em primeiro lugar, por amor a Jesus. É fundamental que o pastor tenha amor pela igreja. Mas esse amor é consequência do nosso amor a Jesus. Do contrário, eu vou ferir princípios. Eu vou amar pessoas além do que é o meu papel. Então, talvez essa plataforma seja a mais complexa de ser ensinada. Porque falar sobre a mente, falar de obras práticas é simples, mas falar a respeito do coração do pastor é algo que, na verdade, ele é desenvolvido por meio da sua devoção. À medida que eu me lanço em amar e cuidar da igreja, à medida que eu me entrego em amar e fazer a vontade de Deus, cumprir a missão de Deus na terra, automaticamente o meu coração é voltado para a igreja. O meu coração se torna tão apaixonado pela igreja quanto o coração de Deus. Mas facilmente, esse amor, ele pode se apagar. Porque estar à frente de uma igreja, como o Arlindo falou aqui, certamente vai te fazer ser julgado. Você vai receber pedradas. E na hora que você se entrega por uma situação que você acredita, nossa, agora eu me dei pela igreja e parece que agora os irmãos vão entender. Não, ele está com a gente. A pessoa chega e diz, nossa, você foi abusivo. Existe, eu não sei se na igreja de vocês acontece assim, mas na nossa comunidade existe essa síndrome. Síndrome do abusado. E às vezes o que nós estamos fazendo simplesmente é aplicar a palavra na vida da pessoa. E a gente diz, nossa, agora a pessoa recebeu iluminação, as escrituras, nós amamos ela, nós oramos por ela. E o feedback que muitas vezes a gente escuta a pessoa sentiu que vocês foram muito duros com ela. E é engraçado que teve uma situação que eu disciplinei um irmão da comunidade e esse irmão estava ofendido por causa da disciplina. Ele parecia que tinha recebido bem a disciplina, mas ele estava ofendido por causa da disciplina e ele foi conversar com um discípulo do Arlindo. E aí o discípulo do Arlindo procurou o Arlindo e disse assim, nossa, Arlindo, o Ivo foi muito duro com o irmão lá, cara, isso está errado. E aí o Arlindo falou, você não ouviu toda essa história não. Você não sabe de tudo não para você estar julgando. Aí o Arlindo me contou. Aí eu falei, Arlindo, eu vou chamar esse irmão para conversar. Aí eu chamei o irmão e falei assim, ô irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala na minha vida agora. Fala para mim todos os problemas no meu caráter que você está vendo. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, não tem alguma coisa que eu esteja vendo agora para falar na sua vida? Você não está vendo nada? Não. Agora, sabe o irmão lá que você falou, conversou com o Arlindo sobre ele? Fala sobre a vida dele. Quais problemas de caráter ele tem? Aí ele falou, ele está com problema com isso, com aquilo. E eram coisas que iam de mentira a lascívia, sedução, de várias irmãs e um monte de problema. E eu falei, e aí eu cheguei com ele e falei assim, cara, agora fala para mim o que eu preciso para conquistar o teu coração. Falou, mas por que você está falando isso, Ivo, para mim? Cara, porque chega um irmão cheio de problemas e fala mal de mim para você, e você prontamente se torna um advogado dele. Mas a gente está aqui dando a vida pela igreja. E você não entrega a sua vida por nós.
E ele baixou a cabeça e falou: pô, cara, verdade, me perdoa. Mas, irmãos, nós somos dessa forma com aquele que nos pastoreia também. Então, quando eu escuto essas coisas, eu só fico me lembrando, coitado daqueles que me pastorearam. Eu não fui muito fácil, mas a graça me alcançou. A graça vai alcançar essas pessoas. Nós precisamos entender que o nosso papel é conduzir essas ovelhas a Cristo. Mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com uma dedicação nossa, tem a ver com uma entrega, tem a ver com diligência. A segunda plataforma é a mente. E a mente, ela fala sobre compreensão. Compreensão clara a respeito dos fundamentos da fé, sabe? Fala sobre entender doutrinas. Fala sobre entender qual é a missão de Deus, qual é a missão da igreja, como se aconselha, aonde eu encontro versículos chaves para trazer um aconselhamento para marido e mulher, para filhos, para um funcionário de uma empresa que está reclamando do seu serviço. Sobre liderança, irmãos. Existem irmãos que têm graça pastoral, que amam as pessoas, mas não conseguem conduzir as pessoas. E o que é liderança? Liderança é a capacidade de levar pessoas aonde elas não querem ir. É só isso. Então você precisa de graça para fazer alguém que está cego ver. Não basta ter amor, não basta ter os fundamentos do aconselhamento, não basta ter as doutrinas decoradas. Você precisa de graça para conseguir levar as pessoas, conduzir essas pessoas a Jesus. E eu não estou falando de persuasão. Eu não estou falando de programação neurolinguística. Eu não estou falando de ter as palavras certas para fazer as pessoas fazerem aquilo que você deseja. Eu não estou falando de manipulação. Eu estou falando de apontar um caminho, mas de ter uma vida que gera tanta credibilidade que as pessoas, às vezes, olham para você e dizem: eu não estou vendo o que você está vendo, mas porque você está falando, eu vou seguir. Isso chama-se submissão. Isso chama-se discipulado. Essa semana, a minha casa, o grupo caseiro que eu tomo conta, ele foi multiplicado, expandido, sei lá qual o nome que fica melhor. E aí, eu precisei fazer isso rápido, porque o grupo estava grande, porque tinha uma situação relacional dentro do grupo que era importante que as pessoas se mantessem longe. Então, eu apressei a multiplicação que ia acontecer daqui umas 2 semanas para uma semana atrás. E aí, eu olhei para o grupo e falei: essa pessoa com essa com essa, e fiz o melhor para que o grupo que saiu da minha casa ficasse bem fortalecido. Um monte de gente boa. E fiquei meio sem armas na minha casa, mas eu falei: vão lá e daqui a pouco Deus vai restituir aqui, vai mandar mais pessoas aqui, vai encher novamente esse lugar. E aí eu liguei para essas pessoas, eram 8 pessoas. Eu liguei para essas 8 pessoas, 2 já estavam acordadas, mas eu liguei para as outras 5 pessoas. E todo mundo falou: não, Ivo, se você está falando e vai ser melhor para nós, a gente não gosta de ficar longe de você, mas como vai ficar a nossa relação? Continua igual, vocês estão perto. Eles foram para lá. Mas uma pessoa eu liguei e a pessoa começou a entrar no modo sofrimento. Ah, mas é que eu não queria ficar longe de vocês. É porque, sabe, eu tenho uma relação com você como se você fosse meu pai. E eu falei: irmã, não é bem assim não. Eu quero te ajudar a suprir algumas coisas, mas tem coisas que não dá. Mas quando você falou com as outras pessoas, o que elas fizeram? Elas disseram: pronto, Ivo, estou indo. Por que elas fizeram isso? Eu falei: porque elas são discípulas. Aí a pessoa... Então, tem a ver com... Eu não consegui liderar essa pessoa ou pastorear talvez o seu coração a ponto de ela dizer: eu confio em você e vou fazer isso. Mas ela foi. Ela foi. O Bruno que vai liderar o grupo, ele quis me devolver, mas deu certo, ficou lá.
E isso tem a ver com ter uma graça de conduzir as pessoas para um lugar onde elas não querem ir. A mente tem a ver com entender o ministério familiar, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual a posição dos filhos dentro da religião familiar. Tem a ver com ter uma clara interpretação das Escrituras, sabe? Para conduzir a pessoa àquilo que a Bíblia ensina. E pastorear não tem a ver com formatar a pessoa ao padrão que você quer. Não tem a ver com pastorear a pessoa para que ela não te dê trabalho amanhã. Tem a ver com conduzir a pessoa ao padrão de Cristo. É por isso que 1 Timóteo, o Abnério tanto falou aqui, de um padrão para o presbítero. É só para uma coisa, para que eles tornem modelo para os fiéis. Ok? E a terceira plataforma tem a ver com a vida prática, mãos. Ok? Fala a respeito da prática do ofício pastoral. Isso tem a ver com administrar, e aí vai administrar seu próprio tempo, suas próprias finanças, para depois ele conseguir administrar o tempo das atividades da igreja, as finanças da igreja. Mas isso tem a ver com administrar pessoas, recursos humanos. O pastor precisa jogar em todas as posições, saber, sabe, como que eu faço? Eu tenho uma pessoa aqui que tem uma característica, junto com aquela pessoa ali, talvez uma vai potencializar a outra. Não, talvez essas duas vão me trazer conflito. Então, ele vai precisar ter essa graça de olhar características pessoais e extrair dessa pessoa o melhor. Então tem a ver com supervisionar a vida da pessoa. Tem a ver com levar a pessoa a algo além daquilo que ela já foi. Isso tem a ver com o trabalho prático. Ajudar no caráter da pessoa. Conseguir gerar entusiasmo sobre a igreja, engajamento da igreja. Então, o trabalho prático tem a ver com visitar as pessoas. Tem a ver com tomar café com as pessoas. Fazer um checklist, sondar como está o coração dela. Como você está? Então, eu tenho um checklist legal. Eu começo perguntando pela sua devoção. Como está a sua devoção com Deus? Você tem conseguido abrir um espaço para Deus? Se a pessoa começar a me dizer, nossa, esses dias está muito puxado, o trabalho da faculdade, isso, aquilo, outro, eu falo, irmão, então essa conversa vai ficar longa, porque se você não está encontrando tempo para orar, todo o resto está bagunçado, não é ela? Porque a primeira coisa que precisa ser organizada na vida de alguém é a sua devoção. Depois eu vou checar como é que está todo o resto, e o seu motivacional, para encarar os desafios da sua vida. Como é que aonde você vai chegar daqui a um tempo? Você está estudando? Você tem desejo de casar? Beleza, vai casar, mas e aí? Está se preparando para isso? E como é que está tudo, irmão? Tudo. Como é que está finanças, sexualidade? E eu pergunto sobre isso, irmãos. E é importantíssimo. Hoje de manhã eu conversava com o Edu, eu acho que ele já foi, de como que essa questão de sexualidade que se tornou um tabu para ser falado na igreja. Por causa desse tabu, é uma porta aberta para Satanás destruir tantos casamentos. Então você precisa chegar junto mesmo. Como é que está, meu irmão? Está meio difícil lá em casa. Está difícil por quê? Você tem alguma dificuldade? Não, é a mulher. É a mulher? Vou acionar o ministério que cuida disso. Amor, a irmã está deixando o irmão ir para o supermercado de barriga vazia e ele está olhando tudo e achando tudo muito bonito. E aí, a minha mulher vai lá e conversa e, se for o caso, a gente dá dicas práticas mesmo, para ajudar os irmãos a desenvolver em todos os aspectos, irmão. Que Marcos fala amar o Senhor, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, fala a respeito de um desenvolvimento integral da vida do ser humano. É corpo, alma e espírito. E a gente precisa empurrar essa pessoa nessa direção. E aí eu vou começar a minha conclusão por aqui. O equilíbrio dessas três ênfases traz saúde à igreja.
Nós precisamos desenvolver essas coisas e encontrar graça na nossa comunidade local e fora dela para o desenvolvimento disso. Sabe? Você olha para a sua comunidade e você diz assim, olha, eu tenho muito forte essa ênfase pastoral é muito boa, eu tenho uma ênfase profética muito boa, está faltando mestre aqui. É fácil, irmão. Entra no grupo das igrejas aliançadas e diz, irmão, minha igreja está carente de mestres. De repente tem um irmão que está disponível para ir para lá, ensinar, se mudar lá para a tua cidade. Você está entendendo? Nós precisamos de ajuda um do outro. A questão é que a gente fica muito tempo olhando para quem tem e a gente não consegue dar nome aos nossos sentimentos. E aí a gente tem inveja e a gente fala, olha, esse pessoal é arrogante. E a gente não consegue ver a graça no outro, fruto da nossa insegurança, como o Eitan falou aqui. E eu queria contar esse testemunho para vocês. Quando eu cheguei em Montemor, tinha 1 ano e meio que eu tinha saído de uma Assembleia de Deus. E aí quando eu saí da Assembleia de Deus, eu tive uma influência de irmãos que tem um pastoral muito forte. Eu vi hospitalidade de uma forma e eu disse, é isso que é a igreja verdadeira. Isso é um engano. Aí o que acontece? Eu mudei para Montemor. Aí quando eu cheguei em Montemor, no dia que eu cheguei, eu falei assim, eu posso pegar um táxi e ir até a chácara? Aí os irmãos falaram, não pega táxi, não é muito longe, vai dar muito caro, a gente busca. Eu falei, então tá bom. Aí eu cheguei 9h30 no aeroporto. Aí quando foi meia-noite, os irmãos chegaram para me buscar. Aí eu falei, hospitalidade, os irmãos precisam, mas amém. E aí eu cheguei lá, e eu senti que os irmãos estavam, sabe, numa outra vibe. E o que eu fiz como aluno do CPP o ano inteiro, foi olhar para aquilo que eles tinham e julgar. Isso não presta, porque se prestasse, eles tinham feito assim. E eu comecei a olhar para a graça que existia sobre a vida do Arlindo, de muito ensino. Os irmãos lá adoram falar de livros, adoram citar autores que já morreram. E isso é maravilhoso, traz muita riqueza para a nossa igreja. Mas os irmãos às vezes não conseguem nem conversar. Eu falo, irmão, e a vida, como vai? E como se aplica na vida, às vezes eu cutuco, né? E aí eu olhei para o Ângelo só queria Jesus, irmão. Está voando, e é essa a ênfase dele, uma paixão e tudo mais. E eu dizia, nossa, mas está faltando alguma coisa. E eu só julguei o que não tinha. E eu fiquei 1 ano julgando o que não tinha. E na verdade parece que todo o problema que eu sempre tive com liderança, porque eu tinha com meu pai quando ele me dava uma ordem, porque eu tinha com um guarda de trânsito, quando ele apitava para mim e fazia assim, eu queria passar por cima dele. Quando eu chegava num lugar que o cara dizia, estaciona aqui, eu parava do lado e olhava para a cara dele assim, de tanta insubmissão que existia no meu coração. Eu cheguei lá, eu olhei para isso e eu só julguei. O Gui é meu colega de CPP, ele conhece todas as minhas rebeldias. Ele sabe que eu fiz complô lá contra o CPP. Fiz uma facção dentro do CPP. Está sabendo agora, Haroldo. Eu estou confessando aqui, eu gosto de confessar em público, porque eu tenho vergonha de confessar só para uma pessoa. Aí eu falo. E aí, quando foi um dia, tudo que eu achava deles, eu tomei coragem e fui falar. E o primeiro que eu fui foi lá na casa do Arlindo. E eu falei, olha, eu acho que você é assim, e aqui é assim, isso e aquilo outro. E eu pensei, agora eu vou arrumar briga e vamos mandar embora daqui, e eu vou embora daqui, graças a Deus. E aí o Arlindo olhou para mim e falou assim, cara, você tem razão em muita coisa que você está falando. Tem algumas que eu posso te dizer que a gente faz assim por causa disso, disso, mas isso e isso é verdade, cara. E eu acho que Deus está dando graça para você, cara. Vem, nos ajuda. Mas eu queria brigar contigo. Porque era só o que eu sabia fazer. Eu brigava com uns e manipulava outros. E aí eu falei, aqui os caras são diferentes. Eles não vão brigar comigo e eles não vão me deixar manipular. O que eu faço? Aí eu fui falar com o Ângelo estava viajando. Quando o Ângelo chegou, aí eu falei tudo.
Tudo não, tem coisa que eu ainda estou com medo de falar, devagarzinho eu estou soltando. E aí eu falei mais um monte para ele. E ele falou, cara, Deus está te dando uma graça, cara. Põe o teu ombro debaixo do peso aqui, que a gente está carregando, e vem andar com a gente. Aí eu falei, ué, eu vim brigar e eu fui quase ordenado pastor. Basicamente foi isso que aconteceu. E depois daquilo dali, a atitude deles me quebrou. E ao invés de eu olhar para aquilo que eles não tinham e ficar julgando, eu entendi, eu tenho algumas coisas que eu posso dar para esse lugar. E talvez se eu começar a dar o que eu tenho e parar de julgar, mais vida pode fluir entre nós. E eu não sei se o Arlindo concorda, ele está bem ali, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Eu me entreguei àquele lugar, com todos os meus medos, irmãos. Se você quer conhecer alguém medroso, pode falar comigo, que eu tiro uma foto com você. Mas o meu coração conectou com o coração desses caras. E eu olho para eles e eu digo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada a ver com esses caras. A música que eu gosto, eles odeiam. A roupa que eu visto, eles riem da minha cara. Eu não gosto das dele. E a gente não tem nada a ver. E eu fiquei brigando com Deus um tempão. E Deus falou, é isso, tu não está entendendo. Deus não é mal educado, né? Mas na minha cabeça, ele me chamou de idiota. Você está aí para dar aquilo que eles não têm. E você está aí para receber aquilo que você não tem. E desde lá, irmãos, a minha vida tem, caminhado numa direção. Eu parei de girar ao redor de mim mesmo. Mas de vez em quando, dá a crise da barata tonta, eu pego uma mãozada deles e digo, ei, acorda, segue a vida. E eu sou muito agraciado, porque nesse tempo eu já recebi várias exortações. E todas elas me empurraram em direção ao meu destino. E potencializaram o meu chamado. E eu tenho encontrado cada vez mais alegria em gastar a minha vida caminhando ao lado deles. E isso tem gerado cura para a minha alma. Mas a minha família tem sido a que mais tem sido agraciada com isso. E por consequência os irmãos que caminham ao nosso lado têm aprendido dessas coisas. Então hoje é uma feira aquele lugar. É gente que veio de tudo que é lugar e que tem vários entendimentos a respeito de várias coisas. Mas o que tem gerado uma saúde em nós como igreja chama-se convergência. ênfases diferentes, funcionando com o mesmo propósito. Nós estamos edificando a igreja. Nós desejamos ver isso. E é isso que nós temos em comum. Nós temos paixão por Jesus. E nós queremos ver uma igreja gloriosa. O que vai fazer uma igreja ter saúde, pastor, não é a sua vontade de ser um pastor de sucesso. É o quanto você ama Jesus. A sua devoção vai encontrar o coração daqueles que você pastoreia. Você está entendendo, irmãos? Se nós ficarmos só no campo do coração, a gente corre o risco de ter uma igreja tão amorosa. Mas ela é tão amorosa, é tão gostosa de ficar, que a gente diz, ei, não evangeliza ninguém não, vamos ficar só nós aqui mesmo. Até Jesus dá para ficar de fora, nossa comunhão está tão boa. É isso que acontece com uma igreja que só tem um coração. Se nós atuarmos só no campo da mente, a gente vai ser super intelectual, super filosófica. Mas vai ser difícil sair desse campo das ideias, porque provavelmente a gente vai ficar preso na arrogância que é gerada no conhecimento que está desassociado de uma devoção a Jesus. Mas se a gente ficar só no campo da prática, irmão, das mãos, vai ter muita movimentação. Vai ter pastoreio, vai ter organização. Mas talvez a gente vai fazer tudo isso sem uma clara compreensão do que nós estamos fazendo, para que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo. Nós não vamos entender qual é o papel da igreja. A gente vai se juntar por juntar, porque todo mundo faz assim e a gente vai fazer também. E a gente vai ficar copiando modelos e mais e não vai sair do lugar. Sabe, essas três ênfases necessitam de uma perfeita conexão.
Efésios 4,16 fala a respeito de um corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte para a edificação de si mesmo. É necessário um arrependimento no nosso coração. É necessário um quebrantamento no nosso coração, para a gente parar de valorizar mais aquilo que a gente tem, em detrimento do outro. E a gente olhar e dizer: nossa, o irmão não tem o que eu tenho, e eu preciso dar para ele. E eu não tenho algumas coisas que eu preciso receber dele. É dessa forma que a igreja vai ser edificada. É dessa forma que a igreja vai crescer em saúde. Eu quero finalizar só dando um conselho para você, irmãos. Meu coração dói quando eu visito igrejas e eu encontro pastores cansados, fadigados, sobrecarregados, ácidos, duros, sem alegria, sem amor no coração. Isso tem a ver com o cansaço que a igreja tem gerado para ele. Coitado dele, né, irmão? A culpa é dele, irmão. Ele não seguiu o conselho de Paulo. Ele diz: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possa igualmente discipular a outros. Irmãos, eu vim de uma cultura de discipulado. Tenho até um e-mail oculto: Ivo Ferreira G12. Meu trabalho era multiplicar. E um dia eu falei: vamos parar com esse negócio, isso está errado, isso é estratégia de crescimento. É estratégia de crescimento. O próprio Deus foi quem ensinou isso. Chama-se discipulado. Eu preciso encontrar pessoas que desejam carregar aquilo que eu tenho. Eu preciso transmitir isso para essas pessoas. É isso que vai fazer com que eu não canse. Tem dias que eu vejo a minha esposa reclamando que tem muito trabalho em casa. E é quase um choro assim para dizer: você não pode me ajudar? E eu ajudo. Mas na verdade a gente já tem uma divisão. A minha parte está feita, mas a dela ela está reclamando. Eu falo assim: cara, você tem 2 funcionários ótimos em casa. Segue os conselhos de Paulo a Timóteo. Você está entendendo? Pega esses fiéis aí, discipula eles para eles fazerem o que você está fazendo. Se nós começarmos a dividir os nossos fardos, nosso peso, se nós começarmos a encontrar pessoas para carregar um pouquinho conosco, o trabalho não vai ser pesado. O Joe Maxwell, que é desse tempo aí do G12, li muito ele, fala muito sobre liderança, e ele dá um conselho, ele diz assim: gaste 90% do seu tempo com 10% das pessoas que vão potencializar aquilo que você tem. E 10% do seu tempo você dedica a 90% das pessoas que só estão querendo receber uma palavra de alento sua. Nós precisamos aprender a gerir para o futuro. A gente só sabe lidar com os problemas atuais, a gente não consegue pensar no futuro. E é por isso que no futuro nós vamos continuar gerenciando problemas. Porque se hoje eu paro e deixo cair o que tiver que cair, para gerir, preparar, treinar, equipar os santos para a obra do ministério, o que vai acontecer é que talvez num primeiro momento a gente vai ver um acúmulo de trabalho, de serviço, mas daqui a pouco o negócio vai começar a funcionar e você vai ver a saúde se alastrando sobre a igreja e cada santo entendendo o seu papel, cada um funcionando no seu sacerdócio. Posso orar por vocês? Pai, você é um Deus bom. Você é um Pai que dá boas dádivas aos seus filhos. Pai, eu oro agora se existe aqui, Senhor, pastores que estão com seus fardos pesados, Senhor. Se homens estão carregando um fardo sobre-humano que vai além dos seus limites, eu peço, vem, Senhor, e se apresenta a Ele, Pai. Entrega a Ele o seu fardo que é leve e toma o fardo dele, Pai. Eu oro para que nesses dias, Senhor, eles recebam do Senhor
coragem e sabedoria para levantar líderes, homens e mulheres que vão auxiliá-los, que vão ajudá-los no serviço do teu ministério, Pai, da tua obra, Pai. Eu peço isso, Senhor, para a fama do teu nome, para a edificação da tua igreja, Senhor, para a tua glória, Pai. Obrigado, Senhor.